que aprendeu a administrar com zelo os recursos que possui. E essa administração bem feita de cada um daqueles que compõem esse povo produziu uma economia boa no que diz respeito à nação como um todo, porque economia é a administração da casa. Não existe uma economia de um país bem desenvolvido se o povo que compõe esse país não sabe administrar. E isso dá um reflexo, dá para a gente entender muito bem o que acontece nas nações. Todos os países são reflexo das famílias que compõem esses países. Então, quando a gente vê um país como o Brasil, por exemplo, que tem muita fartura de recursos, não tem problemas naturais como aqui, como tempestades, maremotos, o que isso traz ao povo? Um certo comodismo, uma certa negligência na administração dos recursos. Então as famílias são formadas através de uma cultura que não é muito zelosa, cuidadosa na administração. E o que acontece? A economia do país acaba sendo um reflexo da economia das famílias. Vocês estão conseguindo me acompanhar no raciocínio? Então entender que economia é um assunto que Deus trata desde o primeiro livro da Bíblia. Porque Deus nos colocou sobre a terra para administrar os recursos que Ele nos deu. E isso não só numa esfera mais ampla, como a esfera de governo, mas a começar da nossa própria vida. Deus nos formou para isso. Eu quero ler para vocês um outro texto, onde isso fica bastante claro. Está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos do 14 ao 18. Mateus 25, do 14 ao 18. Digo também que o reino será como um senhor que ao sair de viagem convocou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2, a outro 1, e cada um conforme a sua capacidade pessoal. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, investiu e ganhou mais 5. Da mesma forma, o que recebeu 2 talentos ganhou outros 2. Entretanto, o que tinha recebido 1 talento afastou-se, cavou um buraco na terra, escondeu o dinheiro que o Senhor havia confiado aos seus cuidados. Olha, esse texto é tão interessante porque se você continuar lendo, você vê que o Senhor, Ele parabeniza aquele que tinha 5 e multiplicou por 5. E depois Ele chama a atenção daquele que tinha 1 e enterrou. Por quê? Porque essa é uma parábola que diz mais uma vez que Deus quer que nós sejamos responsáveis para administrar o que Ele nos confia. Deus nos deu talentos, Deus nos deu recursos, Deus nos deu a todos nós alguma esfera, alguma área para que nós tenhamos que administrar. E a Bíblia fala que todos nós vamos prestar conta a Deus da administração que nós fizemos com tudo que Ele nos deu. Seja pouco ou seja muito, como você administra 1 ou como você administra 5. E isso diz respeito como você administra a sua vida, como você administra, a sua realidade familiar. Porque a administração financeira é apenas uma das áreas. Nós precisamos entender que Deus está preocupado para que a gente tenha uma jornada bem sucedida diante dele, que a gente tenha sabedoria para administrar tudo. Por exemplo, eu tenho nos últimos anos da minha vida tido a responsabilidade de pastorear pastores. Pastores que muitas vezes caminham sozinhos, estão cuidando de tantas pessoas e não são cuidados. E no cuidado de pastores eu vejo uma negligência enorme na administração da saúde. Pastores que passam anos sem fazer um check-up no médico. Pastores que não têm cuidado com a alimentação. Pastores que não têm cuidado com a saúde. E daí de repente, quando veio a situação do Covid, eu vi que muitos deles tiveram muitos problemas. E eu falei para eles, olha, eu quero falar uma coisa para vocês. Isso é negligência de vocês com a administração de algo que Deus confiou. A Bíblia fala que o corpo é o templo do Espírito Santo. E a responsabilidade de cuidado do corpo é do homem. Não venha me falar que você passou por um ataque do inimigo, porque você foi irresponsável com a administração da sua saúde. Há quanto tempo não vai ao médico? Há quanto tempo não faz uma caminhada? Há quanto tempo não faz uma atividade física? Só come porcaria, refrigerante, massa. E daí depois começa a ter problema de saúde, pressão alta e fala assim, nossa, o inimigo está se levantando. Para de pôr a culpa. Olha para quem está do teu lado e fala assim, para de pôr a culpa no inimigo. Existem situações que são responsabilidades suas, são responsabilidades nossas. Amém? A administração do corpo é tua, é a primeira área que Deus colocou para você administrar. Quem aqui está comendo muito? Nem vou dedar quem está comendo muito que está aqui do meu lado direito. Não vou falar. Mas tem gente que está comendo.
Outra coisa que Deus nos deu para administrar a nossa família. Sabe de que adianta, irmãos, você ser um pregador do evangelho e você, na sua mente, entender que você vai ao culto e você acha que culto é só você ir a um lugar e não entende que culto é cultivo, que culto é administração. Daí você se tornou um pregador do evangelho. Você fala da palavra, mas você não tem a prática dela, porque você não tem cultivo. Você não tem a cultura da administração. Daí você está pregando o evangelho, você ensina as palavras. E é fácil. É só você ler a palavra. A palavra é tão poderosa que por si só, se você ler ela, já vai produzir resultado em alguém. Porque as palavras são vida. Sim ou não? Agora, você lê a palavra, você expõe a palavra, você replica a palavra, mas na sua vida você não administra. E enquanto você está sendo um pregador, você está sendo um péssimo administrador. Então eu conheço pregadores que enquanto eles estão pregando, seus filhos estão se perdendo dentro de casa. Não sabem administrar algo que é muito importante, que é o tempo. Então, eles não são negligentes da administração do tempo. Passam muito tempo cuidando de coisas, cuidando de situações, correndo atrás de crescimento profissional. Se você gastar quantas horas da sua vida você passa no trabalho, ainda mais na cultura japonesa, quanto tempo te resta para a tua família? E eu vou te falar uma coisa, se tem duas coisas que não tem como voltar atrás, é tempo. Tempo e as oportunidades que Deus nos dá. O que eu quero dizer com isso? A presença de um pai na vida de um filho, no período da adolescência, de formação, não tem jeito de ser suprido quando esse filho tem 30 anos. Então você fala assim, não, eu vou trabalhar agora para dar uma vida melhor para ela. Mentira! Porque o que ele precisa não é só do teu recurso financeiro, é da tua presença. É da tua direção, é de um conselho. E esse conselho com 30 anos pode ser tarde. Tem crianças hoje, tem adolescentes hoje sendo pressionados nas escolas com ideologia de gênero para usar droga e precisam chegar em casa e ter um ambiente onde um pai e uma mãe têm um tempo para ouvir a dor de um filho que às vezes está sofrendo, mas não tem um pai e uma mãe dentro de casa para se abrir, porque só trabalham. Gente, a gente precisa entender que Deus não nos colocou para administrar só finanças. Nós temos que administrar saúde, temos que administrar tempo, temos que administrar família, não é só dinheiro. E eu estou falando isso num país onde eu vejo as pessoas se perdendo nessa administração. É muito tempo dedicado ao trabalho e pouquíssimo tempo para desfrutar da vida em família. Qual foi a última vez que você saiu para passear com a sua esposa? Qual foi a última vez que você saiu como família para desfrutar de um tempo? Para sair para almoçar, para um jantar, para ter tempo junto, para dar risada, sem o celular na mão. Sabe, a gente tem perdido o entendimento do que é culto a Deus. A gente se tornou religioso, então vai à igreja, não deixa de faltar à igreja. Não, eu tenho meu tempo a Deus, qual que é o seu? Eu vou no culto. Não estou falando disso. Não estou falando de ir à igreja, eu estou falando de como você administra tudo através do Espírito Santo te dirigindo. Eu vim ao Japão, e todas as vezes que eu vim ao Japão, eu vinha com uma missão. Assim como o Roberto disse, eu nunca também sonhei vir aqui. Nunca foi desejo no meu coração, quero conhecer o Japão, não. Mas Deus me conectou a essa terra. Deus me conectou a um povo nesse lugar. Eu fui buscado por eles, eu não fui atrás deles. E quando eu vi, Deus me deu uma família. Sabe, olhar para cada um de vocês e me sentir em casa. Num período da minha vida muito delicado e sensível. Sabe, eu perdi a minha mãe há um mês atrás. E viajar dessa vez foi muito difícil, mas eu não estou viajando mais para um lugar estranho, eu me sinto em casa no Japão, eu me sinto em família com vocês. Isso de fato traz um certo conforto. Mas nós precisamos ter clareza que quando nós estamos numa viagem dessa, eu principalmente, estou falando por mim, cada detalhe do que Deus quer de mim não está expresso somente no momento que eu pego um microfone para pregar. Sabe, os momentos que eu sentei à mesa com Luiz e com Margarete foram tão preciosos. A minha ida de carro com o Luiz lá na prefeitura eu não posso falar mais ou menos, mas foi tão produtiva quanto os cultos. Eu tive 3 dias no intervalo de uma sequência de pregações. A gente passou 4 ministrações lá, quase de sexta a domingo ministrando o pastor Luiz. E depois tive uma semana no meio para depois pegar esse final de semana também, que foi puxado. A gente teve na igreja da Apóstola Vera, tivemos uma mesa aqui ontem que foi muito boa, e agora o culto de novo, mais uma sequência de mensagens. Mas nesse inteirinho eu tive 3 dias de folga, aonde eu tive com o Felipe e com a Mieko. Irmãos,
esses doidos me convidaram para ir em montanha-russa. Sabe o que eu queria contar para vocês? Eu não sei se isso pode escandalizar para vocês, mas para mim, aqueles dias na montanha-russa eram tanto culto como esse momento aqui. Eu estava também cultivando a minha relação com eles. Eu estava adorando a Deus no momento em que a gente estava lá, e eu podia ouvir a eles, e eu podia aconselhar a eles. E para mim, toda a nossa vida não se restringe ao que acontece no momento de culto. Mas, ouvindo Felipe hoje, o que eu ouvi, para mim não tem mais... Eu podia ter ido embora sem mais ouvir mais nada. Saber que a minha presença na vida dele é um lugar de conselho, que ele se sente amparado, e hoje... A Mieko também, que eu falei para ela desde que eu a conheci, já tenho ela como uma filha, aprendi a amar esse casal, e poder ter esse tempo junto é tanto culto a Deus quanto vir aqui. Quantos de vocês estão entendendo em nome de Jesus? Por favor, abra sua mente, deixa o Espírito Santo te explicar. Rompe com a mentalidade religiosa, porque às vezes você está achando que seu tempo para Deus é só quando você vai à igreja, e não é. Deus nos chamou para cultivar, para administrar tudo que Ele nos confia. Amém? Nós precisamos ainda, mas tem mais duas áreas que eu queria falar que são importantes nós desenvolvermos e cultivarmos. Uma delas é o nosso desenvolvimento espiritual. A Bíblia nos fala que nós precisamos amadurecer a estatura de Cristo. Nós precisamos crescer a estatura de Cristo. O que isso quer dizer? Que quando a gente entrega a nossa vida a Jesus, nós nascemos de novo. E esse novo nascimento não é suficiente.